Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Filosofia em Foco, certo? E hoje temos a grata satisfação da presença do Hugo Honorato, que já esteve aqui por 2 vezes, certo? Hoje ele vai fazer uma fala sobre a sociedade do cansaço, né, Hugo? E já fez uma participação aqui no 12º episódio, onde ele trouxe Epicuro, né, a felicidade em Epicuro, e depois voltou no 26º, onde ele fez uma fala sobre a angústia em Kierkegaard. E hoje ele vai nos contemplar com mais essa oportunidade sobre a sociedade do cansaço, né? Então, já vou pedir também para que vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos, né? Se gostarem do conteúdo, deixe seu like e seu comentário, certo? Bom, eu vou mais uma vez apresentar aqui o Hugo, né? O Hugo é mestre em filosofia, tem graduação e mestrado em filosofia, tem também graduação em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e recentemente ele publicou um livro que é 2018, Uma Eleição Disruptiva, não é? É isso. Acho que ele vai falar um pouco, antes de iniciar a fala dele, apresentar um pouco esse livro, certo? E então eu já vou aqui passar para ele fazer as suas apresentações iniciais, suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Hugo, mais uma vez. Obrigado, Marcos. Sabe que é uma honra e estou assim, sempre disposto a bater um papo sobre filosofia, sociologia, esses temas interessantes que a gente precisa divulgar. Sim. E hoje eu trago um filósofo sul-coreano, que na verdade ele foi para a Alemanha com 20 anos de idade, então ele é mais alemão do que sul-coreano. E é professor da Universidade de Berlim. E é um tema contemporâneo. Sim. Ele é um filósofo contemporâneo, né? E a gente vai falar um pouco sobre o livro A Sociedade do Cansaço, que é um livro, eu não diria de bolso, mas é quase um livro de bolso, né? Mas é um livro bem legal para se ler. É muito denso, mas dá para ler. Na verdade, é uma leitura que ela não tem muitas páginas, mas ela tem muita densidade no pensamento que está ali escrito, né? Mas assim, só para já passar para ele definitivamente, a contextualização, né, desse, como o Hugo estava dizendo, é um texto que vai trazer, exatamente expor, né, alguns problemas da nossa sociedade contemporânea, né? E é um texto, vejo assim, como muito interessante, porque ele tem uma interdisciplinaridade, né, com a filosofia, com a sociologia e, ainda mais, penso eu, com a própria psicologia, já que as doenças neuronais, né, como ele diz lá, provocadas por essa violência neuronal, o cansaço, de certa maneira, exige a participação da psicologia, até da psiquiatria, né, para tentar minimizar esses efeitos negativos que a sociedade do cansaço apresenta, né, para a sociedade, né? Então, além disso, também gostaria de pontuar o seguinte, que é um texto muito rico, né, na medida em que o Byung-Chul Han, como ele falou, ele é um sul-coreano, né, que graduou-se em metalurgia na Universidade da Coreia, mas foi para a Alemanha, né, estudar filosofia e doutorou-se em filosofia e escreveu bastante. E está ali com uma série de livros dele, mas me parece que de todos os livros que ele escreveu, o principal, assim, o que teve mais uma ressonância, né, maior foi exatamente A Sociedade do Cansaço, né? E é um livro que ele traz para essa conversa, para fundamentar esse pensamento sobre o que está acontecendo hoje, traz o Nietzsche, né, traz o Foucault especialmente como base, né, traz Hannah Arendt, né, traz o Zygmunt Bauman e também até o Walter Benjamin, né? Então é um texto que ele está muito bem fundamentado e
Muito interessante. Então, eu vou já passar para o Hugo aqui, para que ele comece a fazer a sua fala. Ok. Fica à vontade. Antes, eu queria só apresentar o livro que eu lancei esse ano, que é 2018, uma eleição disruptiva, que eu faço uma análise contemporânea e uma análise panorâmica também dos escritos do momento depois de 2018, para a gente entender como foi a eleição de 2018, Uhum. né? Como se deu aquela eleição e o vencedor, que era vamos dizer assim, uma pessoa que não tinha chance de ganhar, mas, surpreendentemente, ele venceu a eleição. Então, esse meu livro tem essa pretensão Sim. de procurar entender, de uma forma científica, na ciência política, como um candidato que não era conhecido de todo mundo e que era do baixo clero, que não teve tempo de televisão, que não tinha dinheiro, não tinha partido forte. Então, esse aqui é meu livro, eu lancei agora, e para tentar... Quando eu terminei a sociologia, isso me instigou a dizer assim, como é que foi? Isso era uma pergunta que eu fazia. É isso. E o Byung-Chul Han, né, o Marco já adiantou aqui, eu tenho vários livros dele que é bom a gente divulgar, né, que o Desaparecimento dos Rituais, A Salvação do Belo, Sociedade Transparente, As Não Coisas, Filosofia do Zen Budismo, O que é Poder. Então, esses livros, ele divide a Vozes, dividiu em vários, para poder ficar... Eu achei muito boa a divisão desses livros, né? E para a gente fazer uma leitura mais não é rápida, não seria rápida, mas uma leitura mais tranquila. E depois, quando a pessoa gosta, entende, e a gente vai tentar, né, colocar aqui qual é a base da sua filosofia, a procura do livro cresceu bastante, né? E o Byung-Chul Han era um desconhecido, e eu acho que agora ele passa, não, desde uns anos para cá, ele já é bem lido, né? Isso. Pode ficar à vontade. Ok. Então, assim, a Sociedade do Cansaço é falando sobre a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, que podemos dizer que é a pós-moderna, né? Sim. É uma sociedade que hoje nós temos, e nós podemos dar muitos exemplos para a gente entender o livro de Byung-Chul Han. Como essa sociedade é uma sociedade da volatilidade, é uma sociedade da rapidez, tudo muito rápido, do trabalho, que é o que ele vai falar mais aqui seria uma filosofia do trabalho, uma sociologia do trabalho, em que ele vai analisar pessoas que estão se dedicando hoje ao trabalho, que na época de Foucault, ele faz esse contraponto, existia uma sociedade que ele vai chamar de sociedade disciplinar. Isso. Essa sociedade disciplinar seria uma sociedade em que você tinha hora para chegar no trabalho, para sair, você tinha normas, não só o trabalho, mas outras coisas, era a disciplina quem mandava, né? Você não teria essa liberdade. E hoje, segundo ele, mudou completamente. Mudou completamente para uma sociedade hoje do desempenho. Ou seja, a sociedade do trabalhador, que é autônomo, que trabalha para si mesmo, o home office, aquele trabalhador que é patrão e, ao mesmo tempo, empregado, né? É verdade. E aí, ele vai falar sobre a era de Foucault, seria a era da negatividade. Ou seja, o que seria isso? A era da negatividade seria que o dever sobrepõe-se ao poder. Então, eu devo fazer isso. Você deve fazer assim. Você deve fazer desse jeito. Enquanto que na sociedade do desempenho, hoje, não. É o poder. Eu posso fazer qualquer coisa. Então, a gente poderia dar um exemplo aqui de um muito conhecido, seria o Uber, né? Que ele não precisa ter hora para trabalhar.
ele manda nele mesmo. Ele é quem faz o seu horário. Ele é quem, se quiser trabalhar no sábado, ele trabalha, se ele não quiser, não trabalha. E isso seria para ele a positividade, ou seja, eu posso, eu não tenho um patrão, eu sou o meu patrão. E nessa, vamos dizer assim, nessa liberdade toda, ele vai dizer, tem um problema aí. Né? Qual seria esse problema para Byung-Chul Han? Essa sociedade que eu posso tudo. Interessante que ele vai falar que, como eu posso tudo, as possibilidades são enormes. Sim. Eu me angustio. Lembrando de Kierkegaard, naquele episódio que eu vou falar sobre isso. Ou seja, enquanto mais possibilidades, mais eu me angustio. Ora, se eu posso ganhar dinheiro qualquer dia, por que não fazer? E se eu não trabalhar, vou perder a oportunidade? E quando ele faz isso, ele passa a trabalhar 18 horas por dia. Teve eu estava vendo um jornal em que um rapaz, ele trabalhava no Uber, só que era um Uber de luxo. Ele disse que trabalhava 18 horas por dia. 18 horas por dia. É loucura, né? Então você vê como essa sociedade do desempenho força você a fazer uma coisa que ele força a fazer uma coisa de forma, vamos dizer assim, sem lhe obrigar a fazer. Exatamente. E você faz. Por quê? Porque, na verdade, ele tem patrão. Ele acha que não tem, mas ele tem um patrão. E quem ganha esse dinheiro maior é o patrão. Sim. E não ele. Ele, futuramente, se ele continuar trabalhando 18 horas por dia, ele vai chegar aos 50 anos exaurido. Aí é o que vem a questão de Byung-Chul Han. Essa exaustão. O problema da burnout. Né? Ele coloca muito interessante no livro dele sobre os problemas que tem essa sociedade tão, vamos dizer assim, tão ativa, né? Em que as pessoas são o patrão dele mesmo. Sim. Ele é empregado e ele é patrão. Então, quando acontece isso, não há a quem reclamar. Então, diferentemente de uma sociedade disciplinar em que a gente fazia uma greve, em que se reclamava do salário, hoje não. Hoje o sistema conseguiu fazer com que essas pessoas não tenham a quem reclamar. Eles são patrões dele mesmo e escravos dele mesmo. Exatamente. Né? Interessante, Hugo, porque você estava falando aí, eu estava voltando aqui no passado, não no passado muito distante. Não muito distante, né? Quando eu lia uma revista que saía, não sei se ainda existe essa revista eletronicamente, né? Mas chamava-se Você S.A., essa revista. Sim, eu lembro. Então, eu li algumas vezes essa revista, né? E a ideia era exatamente de que você pudesse iniciar um negócio próprio, ser dono do seu tempo, ser dono do seu negócio, ser dono, ter liberdade, ter empreendedorismo e tal. Então, me parece, eu estava fazendo que aquela ideia, na verdade, não é a ideia do empreendedorismo enquanto sistema disciplinar, mas já era as primeiras, assim, o embrião, né, do que a gente está vivendo hoje. Isso. Né? Na verdade, já naquela época, isso tem o quê? Uns 25 anos, 30 anos mais ou menos, né? Quando eu lia bastante essa revista. Então, eu acredito que hoje a gente está, isso que você está falando, que acabou de falar, né, que o Byung-Chul Han traz, é exatamente esse processo de conscientização da pessoa, né, das pessoas, que elas precisam ser dona do seu tempo e ter seu próprio negócio dessa maneira. Ou seja, você trabalha demais, não tem garantia nenhuma, você não tem direito nenhum, exceto um percentual, né, daquilo que você vai produzir para ele. E a produção depende de você.
né? O salário depende de você. Né? Se você ficar doente, você fica sem ganhar. Você não tem nenhuma garantia, né? E essa positividade que ele fala, que é eu posso tudo, causa problemas, que ele chama de doenças neurais, né? Que ele diz aqui. E também ele vai falar sobre esse desaparecimento do outro. Sim, alteridade, né? Seria muito uma sociedade individualista. Isso. Enquanto que você se associava a um sindicato, que você tinha pessoas do mesmo trabalho, tinha o mesmo problema, e ali você tinha conversas e tinha uma massa com força. Hoje não, hoje é individualizado. Então, cada um por si. Ele vai dizer, o desaparecimento da alteridade do outro significa que vivemos numa época pobre de negatividade. A negatividade, quando ele fala, não tem aquele sentido de ruim, mas a negatividade do eu não posso tudo. Isso. Alguma coisa que freia você, que breca. Eu não posso tudo. Exatamente. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem por seu turno sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. Ou seja, você pode tudo. E você é dono do seu trabalho, é dono da sua produtividade. Isso vem gerando grandes problemas, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o burnout, de quantas pessoas foram diagnosticadas, uma média. No Brasil foram 30% dos trabalhadores. O que seria hoje, já que nós temos aí uns 110 milhões de trabalhadores, então seria mais ou menos 33 milhões de pessoas com burnout. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, muito preocupante. Né? Muito preocupante. E é preciso que, de alguma forma, se compreenda onde nós estamos nessa sociedade. Né? Então, já dizendo que a positividade do poder é mais eficiente que a negatividade do dever, que é o ponto-chave dele também. Né? Essa positividade do poder e a negatividade do dever. E essa sociedade de desempenho que é o sujeito de desempenho, que é solitário, individualista, isolado, e que ele, com isso, ele sofre muito mais, né? Tem estudos que isso vai gerar depressão, vai gerar ansiedade e o burnout, né? Que o que é burnout? Burnout seria uma palavra inglesa que seria fogo para fora, né? Burn é o verbo queimar. Queimar, né? Então você se fora. exaure, né? Você se queima, você acaba se exaurindo completamente e chega um momento que você não aguenta mais. Né? Eu atendi uma pessoa um dia na empresa que eu trabalho, em que essa pessoa vinha de outra empresa e que eu olhei a identidade dele, né? Ele tinha quase a minha idade, mas parecia ter uns 70 anos. Sim. E ele disse que estava exaurido do trabalho que ele fazia, trabalhar em banco. Sim. Ele era um bancário e trabalhava em banco. Então a gente conversou muito sobre isso e ele estava assim como se meio perdido, né? Porque ele trabalhou tanto e no final das contas foi demitido. Sim. Né? 30 anos de trabalho. Então isso é outra coisa que o Byung-Chul Han vai analisar sobre esse sistema capitalista, né? O sistema liberal, no caso o neoliberalismo, que ele consegue fazer com que você trabalhe e não reclame. Porque você não tem quem reclamar. Tem um termo que ele utiliza, né, que ele chama de animal labourance, né? Sim. Animal labourance, né, que na verdade é o homem trabalhador, mas aqui ele dá o sentido
com a nova configuração, né? Ele traz no sentido de que o trabalhador ele está se dilacerando, ele está se esgotando em si mesmo, né? Sim. Porque, como você disse, ele não tem patrão, ele é o patrão, é o empregado, né? Ele é o explorado e o explorador, e ele não tem a quem reclamar. Não tem a quem reclamar. Então, cria uma falsa ideia, uma falsa ilusão de que ele é dono de um negócio e de que ele tem tempo livre, né? Então, é uma situação complicada. E isso gera essa questão da sociedade do cansaço que, consequentemente, gera esses problemas neuronais, essas doenças da mente, né? Da psique, né? O trabalhador, para Byung-Chul Han, ele tem a imaginação, né, de que ele é livre. Sim. Só que essa liberdade vem com coações dele mesmo. Sim. Dele mesmo, né? É uma liberdade com coações pior do que para Byung-Chul Han da sociedade disciplinar. Eu diria assim, Hugo, que há uma certa inconsciência. Está um inconsciente ali. Não está como se ele não estivesse percebendo. Ele está ali, apesar de tomar as decisões, né? Mas eu não percebo. É como se a sociedade fosse uma sociedade sem consciência. Sim. Daquilo que está fazendo, daquela decisão que toma. Porque eu olho assim, eu não vejo sentido, né? Entendeu? Pois mas preciso entender que isso não veio de agora, né? Sim, como você isso disse, é um processo. Já começa processo, com as pessoas que querem ser empreendedoras, né? Eu vou ser empreendedor. Então, para o capitalista, seria um ótimo ele não ter que pagar o trabalhador, ele não ter que pagar nem férias, 13º, ele não ter que pagar nenhum direito, só o salário. Isso é o grande sonho. Né? É o sonho. E isso está acontecendo, mas nós estamos vendo uma sociedade doente, de trabalhadores doentes. Né? E é isso que ele vai dizer que o capitalismo não se vive, apenas sobrevive. Né? No capitalismo ninguém vive. Porque você não tem tempo. Você não tem mais tempo. Você, quando entra nesse circo de ter que trabalhar por você mesmo, você acaba não tendo mais tempo para absolutamente nada, a não ser trabalhar. E acredito que também outros fatores vão se somar, né, a esse excesso de trabalho, que é o excesso da conectividade. Você está conectado o tempo todo. Do isolamento, porque ou quando você não está trabalhando, você está conectado. Isso. E estar conectado significa estar ausente das pessoas próximas e próxima das pessoas ausentes. Isso. Né? É uma coisa assim meio... É justamente isso que ele vai falar num capítulo da era digital, né? A era digital como uma era de alegria das redes sociais, proporciona levar o sentimento de narcisismo. Né? Ou seja, eu posso falar o que eu quiser. Eu não preciso de mediador. Existe outro livro que eu estou lendo dele, que ele vai falar sobre a sociedade volátil. Ele não usa essa palavra volátil, mas essa palavra volátil é de líquido, Bauman, né? Bauman líquido, né? De volátil também. Então, assim, ele acaba nessa era digital podendo também fazer o que ele quiser, né? Tendo o tempo que ele quiser para estar nas redes sociais, e aí ele faz amigos, e toda hora que você fica olhando o celular para ver se realmente alguém respondeu, se recebeu mensagem, o que é que disseram de você, o que já teve casos de pessoas que se mataram porque nas redes sociais ela postou alguma coisa e as pessoas não curtiu. Não curtiu e pelo contrário começaram a atacar essa pessoa, né?
Por quê? Porque tudo pode. É uma área que tudo pode, é muito rápido e não há tempo para pensar. Não há tempo para você contemplar. E a era digital, a Byung-Chul Han, ela traz esse grande problema que é eu não tenho mais meu momento de contemplação. Isso. Né? O que o tédio, né? O tédio, o ócio, né? Ócio, né? Que Dominique Demarce, o ócio criativo, que a gente precisa parar. A gente precisa dar um tempo. A gente precisa começar a pensar fora dessas redes. A gente precisa dar uma parada e contemplar e começar a imaginar, a pensar na sua vida, a pensar nas coisas, no que você faz, qual é o seu trabalho, a sua família. E a era digital não te dá isso. Você entra e não consegue sair. Interessante que eu dava uns exemplos de que uma Matrix mesmo. É uma Matrix. Que eu não tenho celular e hoje eu uso porque eu tenho obrigação por algumas coisas. E as pessoas, quando me viam, diziam assim, mas como é que você vive? Né? É interessante essa pergunta. Como é que você vive hoje sem celular? Sem celular, né? E eu assim, a pergunta, eu respondi, e por que você não viveria também? O que é que está acontecendo que eu consigo viver e você não consegue viver sem isso? Então, esse é um problema também que na contemplação, no ócio, você começa a pensar, poxa vida, quanto tempo da minha vida diária eu dou para ver essas redes sociais, essas mensagens, esses, vamos dizer assim, influência, o que é que ele traz de bom para mim, o que é que isso vai especialmente fazer na minha vida, né? O tipo de coisa que você está vendo. Porque também tem muita coisa boa que você pode usar. Sem né? dúvida nenhuma. Mas assim, você perde muito tempo com coisas que... bobas, tolices. A maioria, né? A maioria é banais. E ele vai falar sobre... interessante que coloca uma frase que Descartes diz, penso, logo existo. Ele diz, posto, logo existo. E aí, o verbo instagramar, né? Já está na moda esse verbo instagramar. Então, tudo é instagramável. E ambiente instagramável. Todo lugar que você chega hoje tem um lugar para você bater a foto e postar que eu estive aqui. Né? Mostrar, né? É assim mesmo. E essa hiperatividade acaba fazendo com que também as pessoas fiquem com burnout, né? Extasiadas, sem tempo para nada. São consumidas por essas mensagens, são consumidas por esses conteúdos, por grupos. Então, uma vez eu perguntei a uma pessoa, quantos grupos você participa? Ele disse, eu participo de uns 30 grupos. Vamos lá, você a cada grupo postar 10 mensagens por dia, dá 300 mensagens. Você consegue ler isso? Qual é a importância disso para você? Qual é a importância de você estar lendo isso? O que é que está te dando para você algo? É só lúdico, brincadeira, né, diversão, ou aquilo não tem nada que você possa aproveitar? Então é preciso que ele faz essa análise, né, da pedagogia do ver, do contemplar, do tentar sair dessa bolha das redes, dessa era digital que prende, para poder também olhar para si, olhar para o outro como pessoa. Existe ele escreveu um livro, Enxame, que ele fala que não existe mais a massa, que antes era uma massa de pessoas que se juntavam, que faziam reivindicações ou discutiam. Hoje é um enxame que todos estão em sua casa, no seu celular, se juntam, várias pessoas, milhares de pessoas no momento lá, e aquilo pode desaparecer. As pessoas, elas não têm mais relações, são bloqueadas e não há essa interatividade verdadeira. Sim, é verdade. E assim, ainda sobre essa questão
da falta da atenção, né, que leva exatamente a esse desaparecimento do contemplar, né, e é a partir do contemplar que as culturas foram criadas, desenvolvidas, né, a filosofia, inclusive, a sociologia e outras áreas, né, da arte e tudo mais, que são frutos da contemplação, né, são frutos da sua capacidade de olhar para as coisas com um olhar crítico e querendo deslumbrar, perguntar que é isso? Né, alguma coisa, né, para observar o que está por trás daquilo. Que é isso? Então, essa capacidade se perdeu, porque exatamente não há espaço para isso. Né? E aí eu sempre, vez ou outra, eu toco nesse ponto. Quem acompanha o nosso Filosofia em Foco sabe que eu sempre, vez ou outra, eu toco nesse ponto e vou retornar a tocar aqui, que é exatamente essa, começando pela essa capacidade da leitura, Hugo. Né? Onde as pessoas estão perdendo essa capacidade de ler. Sim. E quando não perdem, mas eu diria a de interpretar o que lê. E às vezes não é nem um texto grande, um texto curtinho. Consegue ler o texto, quando você termina e pergunta o que leu, não consegue apreender nada do que leu. Então isso já é um sinal de que realmente alguma coisa negativa está acontecendo ali. Se está perdendo algo. Como a Marianne Wolf diz, uma neurocientista californiana, ela diz que a leitura ela foi adquirida. É uma coisa adquirida. E como adquirida a gente pode perder também, se a gente não insistir no hábito de exercitar. Né? Então eu vejo isso com muita preocupação. Né? Eu diria até, Marcos, que a leitura não pode ser um hábito, como assim, você ter a obrigação de fazer, sim. Mas você ter prazer claro. de ler, né? Sim. Aquele prazer de você ler, porque, como você disse, as pessoas não leem nada, eles pegam de vídeos, eu quero saber sobre a sociedade do cansaço. Só ver uma coisinha assim. No YouTube pega lá 15 minutos de uma pessoa falar. Enquanto que um livro, não. O livro você está falando tem uma fundamentação conversando ali, com o filósofo. Você está conversando com o filósofo. E dúvidas, tem várias coisas para você tirar sua dúvida. Vários momentos e formas de você tirar suas dúvidas. Então, essa pode dizer, essa preguiça da leitura, sim, ela vem muito com o WhatsApp, em que as pessoas conversam com duas frases, né? Fazem duas frases para falar um monte de coisa. Eu só queria mostrar aqui o que ele vai falar sobre também os novos meios de comunicação e as técnicas de comunicação estão destruindo cada vez mais a relação com o outro. Então a gente perde essa capacidade também de escutar o outro, de falar com o outro, de uma forma no tete-a-tete. Sim, né? Olho no olho, como se diz, né? Essa autorrealização, a depressão da sociedade de desempenho é causada por uma autorrealização consigo mesmo. Essa individualização, né? Exagerada. Sim. Em que as pessoas elas procuram... eu não entendo, eu juro a você, eu não entendo que eu estou correndo na orla e uma pessoa está correndo com o celular na mão. Porque ele não pode perder tempo. Se alguém mandar uma mensagem, ele está aqui naquela hora. Ele não pode perder tempo. Nem no momento do exercício físico dele. Né? Também isso eu vejo pessoas na praia, sentadas, tomando cerveja, mas o tempo todo olhando. Então é isso que ele vai falar. É preciso que a gente comece a entender que nós precisamos dessa contemplação, desse ócio, desse momento de conversar, de interagir, né, com as exatamente. pessoas. E me parece também que como a sociedade do cansaço ela é uma sociedade que as pessoas têm que apresentar um desempenho exacerbado, exagerado, né? Aquele desempenho, super desempenho, né? Então, é como se fosse assim, eu preciso pertencer a esse meio.
alguma coisa assim, né? Uhum. E a partir daí você se dedica de corpo e alma àquilo. Só que tem um detalhe, por mais que você faça, seu organismo dá o sinal para você de que você está chegando a um esgotamento. Aí o que é que acontece? Você lança a mão das drogas. Né? Um tipo de doping, poderíamos até dizer assim. Lança a mão das drogas. E aí, quando você usa a droga, né, faz um doping cerebral, né, que até eles substituíram por tem um outro termozinho que eles usam, né? No lugar de doping cerebral, que é o melhoramento cognitivo, o termo que eles usam para... olha só. E aí, o que é que acontece? Você consegue um desempenho, mas que não é um desempenho. Por quê? Só para concluir. Fraude, né? É uma fraude. É um desempenho que não é desempenho. Por quê? Porque você não está conseguindo fazer aquilo pela sua capacidade natural, sua capacidade do fazer que você tem. Você está fazendo aquilo por um efeito de uma droga. Aí, só para concluir meu pensamento, isso é permitido no mundo do trabalho e tal, né? A medicação. Mas, por exemplo, se a gente levasse isso para o esporte, o doping não é permitido no esporte. Né? Eu achei interessante a forma como ele coloca assim, porque é como se a competição fosse entre laboratórios farmacêuticos. O laboratório que melhor produzir aquela substância que estimula você a ter um desempenho maior seria vencedor. Então não é o atleta que está vencendo. Ainda bem que não é permitido. Quando se vê os outros, a gente vê casos, né, de atletas que são pegos no doping e são punidos por isso e tudo mais. Mas na sociedade do cansaço, nessa abordagem que nós estamos fazendo aqui, é o que a gente vê. E isso, além disso, tem uma digamos assim, uma consequência muito grande, porque a gente sabe que toda droga ela tem um efeito colateral. Se você já está com o problema ali, porque desenvolveu uma ansiedade, uma depressão ou sei lá o que, qualquer uma dessas outras, e você vai ter que intensificar mais aquela, né, provocada por isso, você vai ter que intensificar mais essa medicação. E o efeito colateral disso vai estar junto. Vai estar junto. Né? Então é complicado. Eu não trouxe um estudo sobre essa nova geração do uso do ansiolítico. Sim. São jovens que não conseguem dormir sem um ansiolítico, porque chegou um momento que ele não consegue mais dormir. Ele tem que tomar esse remédio, ele tem que tomar isso para poder no outro dia estar bem. Sim. E poder trabalhar, e poder fazer sua jornada exaustiva. Certo. E, segundo esse estudo, eu não trouxe, infelizmente, essa sociedade está usando com muito exagero isso, né? E de jovens, vamos dizer assim, de jovens, né? E sobre essa sociedade, ele vai dizer que, por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Ele está sendo bem pessimista aqui. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer, em grande medida, o elemento contemplativo. Mais uma vez aí, né? Contemplação. Isso, que a gente... Isso para mim é um momento que eu não deixo de jeito nenhum. De ter os meus momentos de contemplação, até na minha caminhada, na minha corrida, eu faço essa contemplação, esse voltar para dentro e começar a pensar sobre as coisas que acontecem, né? E perguntar a mim mesmo também por que está acontecendo isso. Isso para mim é um exercício muito interessante. Verdade. É necessário que a gente tenha essa percepção, saia dessa inconsciência, né, que deixa as pessoas anestesiadas e parta para uma reação, né, para que você não se deixe abater, né. Isso é um desafio, né, Marco? É um grande desafio. É um desafio da nossa sociedade
você sair desse círculo vicioso do grande desempenho, porque as grandes empresas, elas não aceitam mais 100%. Ela quer de você 110. 120. Aí você conseguiu 110. Ela quer de você 120. E isso, cada dia mais, não tem limite. Não tem limite. E essas pessoas, elas estão entrando em algo que só vai realmente entender depois que se exaurir. Isso. Se exaurir completamente. Quando vê o efeito negativo que aquilo causou em função daquele desempenho excessivo. Aquela busca por esse desempenho excessivo. O seu melhor, né? Sempre ser o melhor. Eu sou o melhor, eu vou ser o melhor. E o segundo lugar não vale nada. Então eu sou sempre o melhor. Tenho que ter sempre o melhor. É uma coisa que nunca para. Não tem limite. Exatamente. Eu acho que eu não sei se eu estou muito cético com relação a muitas coisas. Eu não sei se isso teria uma reversão. Eu acredito, acho pouco provável, mas não sei o que você pensa disso. Eu assim, eu acho que tem, sim, certo? Eu acho que tem, quando as pessoas começarem a entender que uma ferramenta boa como é a internet, né, o celular, o computador, toda essa coisa rápida, ela tem muitas coisas boas. E você precisa entender e cultivar essas coisas boas que tem. E saber diferenciar daquilo que está fazendo você não ser livre, de você estar sempre nessa de como é que você vive sem celular? Ora, se me pergunta como é que eu vivo sem celular, é porque essa pessoa não vive sem celular. Ela coloca tudo naquele aparelho. Ela coloca tudo ali. E aquilo ali é a vida dela. Seja os amigos, seja os documentos, seja as fotos, seja tudo ela coloca ali dentro. E ela não... Um exemplo grande. Eu gosto muito de viajar. Muito de viajar. E eu estou contemplando, por exemplo, a Igreja da Sagrada Família, em Barcelona. E pessoas estão filmando, tirando foto. Não param um minuto para tentar ver aquela beleza ele mesmo, né? Parece até que tem um que disse assim, essas pessoas filmam, essas pessoas tiram foto para quando voltar, chegar em casa... Contemplar pelas fotos. Ver os vídeos e ir lá, não aproveitar esse momento, sabe? Não, eu disse só um exemplo só, né? De como eu preciso instagramar tudo. Isso. Né? Para poder mostrar minha felicidade. Exatamente. Aí tem uma questão que o fato do registrar, né? Na maioria das vezes é para exatamente mostrar para as pessoas, para que as pessoas vejam, eu estive, eu também, eu estive em Barcelona, eu conheci essa igreja, é fantástica, né? Mas assim, eu não postei nada, até porque não tinha Instagram, não tinha nunca, né? Então, não postei nada disso, mas em geral as pessoas vão para postar. Assim, para dizer eu estive lá, para mostrar, né? E você vai para exibir. Você vai tirar uma foto, você vai marcar aquele momento, né? De alguma forma, tirar uma foto e tal. Mas as pessoas simplesmente não soltam o celular o tempo todo. Não conseguem. É o tempo todo. Tudo. Filma isso, filma aquilo, todo. E eu acho interessante. Eu presto atenção nisso. E eu vejo que as pessoas não param, né? O que falta? Essa contemplação que Byung-Chul Han disse que está se perdendo, que é importante para a sociedade, né? E e nós precisamos entender isso e voltar a aproveitar a tecnologia a nosso favor. Sim. Que tem muita coisa boa. Claro, tem muita coisa boa. É fantástico. Fantástico. Você comprar uma passagem de avião no seu sofá. Né?
você poder um hotel, você também isso é fantástico. Mas há um exagero, um exagero grande. Exatamente. Que esse exagero está trazendo essa sociedade do cansaço também. As pessoas estão cansadas e não se tocam para isso. Eu também compartilho desse seu pensamento também. Certo? Bom, eu acho que a gente está chegando aqui aos finalmente, né? Particularmente, gostei muito aqui do bate-papo, certo? Eu espero que os seguidores também gostem, né? E eu quero já agradecer a você por mais essa presença aqui no Filosofia em Foco, sempre agregando valor, certo? E fique sempre à vontade, quando quiser aparecer, voltar, as portas estão abertas, viu? Você sabe que o seu convite é irrecusável, né? Eu adoro conversar sobre filosofia, sociologia e coisas da vida, né? Sim. Então esse livro são coisas da vida. Sim. São o dia a dia da gente. Exatamente. Né? Nosso dia a dia na sociedade. Pensada, né? Vivendo. Lógico que ele coloca muitos conceitos, né? Precisa entender que o filósofo coloca conceitos, né? Como sujeito de desempenho, sujeito disciplinar. Mas a gente começa a ler isso e começa a pensar, poxa vida, será que eu me incluo nessa sociedade do cansaço? Como é que eu estou? Isso é que é importante. Isso só vem com a contemplação, com o ócio, né? Com o momento de você dar uma parada e pensar na sua vida, como é que está a sua vida. Então, a filosofia é também psicologia, né? É uma forma de você começar a entender, a buscar seu entendimento, a olhar para si, e olhar para o outro, a alteridade. Sim. Então, é um livro que eu gostei muito de ler, muito, e recomendo para todos esse livro. Ok. Então, a gente já vai se despedindo aqui. Agradeço a todos e se gostar do conteúdo, deixe seu like e faça seu comentário, né? Para que a gente perceba o que você... Seja positivo, seja negativo, comentário. Claro, sim, para que a gente conheça, né, o seu ponto de vista sobre o podcast. Obrigado e até a próxima.